Código de Processo Civil, Lei nº 13.105 de 2015. Parte geral, livro 1 das normas processuais civis, título único das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais, capítulo 2 da aplicação das normas processuais. Artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Regra é a territorialidade, mas existe limitação pelo direito internacional. Exemplo: vedação à prisão do depositário infiel pelo Pacto de São José da Costa Rica, súmula vinculante 25. Artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, e retroatividade da lei nova. Regra. Artigo 5, inciso 36. Da CF e artigo 6 da LINDB. Artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. CPC é a Lei Geral do Processo. Lei especial afasta o CPC em decorrência do princípio da especialidade. Livro 2 da Função Jurisdicional, título 1 da Jurisdição e da Ação, artigo 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional. Princípio da aderência. Conforme as disposições deste Código, jurisdição é una e indivisível, podendo ser voluntária, artigo 719 a 770, ou contenciosa, artigo 17. Para postular em juízo, abrange todos os momentos em que a parte se manifesta, é necessário ter interesse e legitimidade. Condições da ação: o réu não precisa demonstrar interesse em contestar. Artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, legitimação ordinária, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído a coisa julgado atinge, por ser titular do direito material, poderá intervir como assistente litisconsorcial. Legitimação extraordinária. Artigo 19. O interesse do autor, condição para ajuizar, pode limitar-se à declaração, inciso 1, da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, inciso 2, da autenticidade ou da falsidade de documento. Artigo 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Garantia constitucional da ação: acesso à justiça, ação imprescritível sem força executiva. Título 2. Dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Capítulo 1. Dos limites da jurisdição nacional. Artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que territorialidade não exclui a competência de autoridade judiciária estrangeira. A mesma ação pode ser instaurada no Brasil e no estrangeiro. Competência concorrente. Inciso 1. O réu, pessoa física jurídica, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil, a competência do foro de domicílio do réu é a regra. Inciso 2. No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, princípio da proximidade. Inciso 3. O fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso 1, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. Artigo 22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações, inciso 1, de alimentos, quando a regra facilita o acesso à justiça pelo alimentando, o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Inciso 2. Decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Inciso 3. Em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. Artigo 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra competência exclusiva, nos incisos 1 e 2, se não for proposta no Brasil, não terá eficácia. Inciso 1. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Artigo 12.
Parágrafo 1º, líndio B. Inciso 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional, foro da sucessão. Inciso 3. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Artigo 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Competência concorrente. Ação no estrangeiro não induz litispendência ou trânsito em julgado no Brasil, exceto com a homologação da sentença estrangeira no Brasil. Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Artigo 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguída pelo réu na contestação. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste capítulo. Parágrafo 2º. Aplica-se a hipótese do caput e o artigo 63, parágrafo 1º a 4º. Obrigado por assistir. Curta e se inscreva no canal.